Olá, sou Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Hoje vamos falar sobre a reforma de um barco usado. Bem-vindo a bordo. Existem excelentes barcos usados, cujos cascos são ótimos para as nossas águas, à venda no mercado. Essa daqui é uma lancha Cabrasmar 295, uma lancha de 29 pés e meio do antigo estaleiro Cabrasmar. O Cabrasmar existe, mas o antigo estaleiro tinha outra linha diferente dos barcos atuais. Esta lancha é uma clássica entre as lanchas de 30 pés usadas. Foi projetada pelo mago Joaquim Kilster, que foi um dos melhores, talvez o melhor projetista de barcos que o Brasil já teve até hoje. O Kilster fazia lanchas de 15 a 108 pés, iates, né? Lanchas e iates. Essa lancha aqui é uma lancha de um motor, 29 pés e meio, um pouco mais estreitinha. Ela tem um pouco menos que 3 metros de boca, então é mais estreita que as lanchas padrão atual. Mas é uma lancha que me agrada. Por quê? Porque é uma lancha elegante, ela não ficou velha. As linhas são elegantes até hoje, o casco é muito bom, isso é fundamental para as condições brasileiras. E ela tem um arranjo, tanto aqui na parte superior da cabine, quanto na parte inferior da cabine, excelente. Excelente, esse arranjo é muito bom. Tem um motor, eu gosto de barco com motor porque a manutenção sai mais em conta, é só você tomar cuidado com a manutenção e ter algumas peças chaves de reposição, você pode usar perfeitamente um barco com motor. Agora, essa lancha é 1986, não queira esperar que você vai encontrar um barco nessa idade, né, inteiro, não vai, um barco com 36 anos por aí, você não vai encontrar um barco desse inteiro. Ele já passou por algumas reformas e normalmente você vai ter que reformar também. Eu peguei essa lancha porque ela passou uma grande reforma de casco. Ela foi trocada todo o gel coat, porque os barcos mais antigos têm um problema de osmose. São bolhas na laminação por causa da infiltração de água. O material usado na laminação atual é muito mais nobre, então dificilmente um barco feito recentemente tem problema de osmose, mas os barcos antigos têm. Embora os cascos são bem grossos, a laminação é maciça, é muito forte, no casco pelo menos, tem umas bolhas. Então esse barco foi feito um tratamento de osmose que zerou praticamente. Existem bolhas, não a nível estrutural, algumas bolinhas só estéticas, ainda depois a osmose vem, mas isso daqui não me preocupa nem um pouco, esse barco vai durar para o meu neto, eu acho. Tá, então o casco é muito importante. Se o casco tiver a osmose estrutural nas juntas antepares, umas partes, grandes bolhas, aí fica mais complicado você comprar um barco usado. Aí você precisa de um especialista em pintura e iluminação para te dizer. Bom, mas o casco vai ter que ser tratado. O casco de um barco usado, ele deve ser repintado com gel coat. Um barco muito antigo como esse, fazer uma pintura com tinta à base de poliuretano, não é tão legal. É melhor você trocar todo o gel coat. É mais caro, mas se você fizer isso e tirar um pouquinho de osmose se existir, você vai ficar com o barco zero, de novo, de casco. Segunda parte importante, motor. Motor é muito importante, principalmente uma lancha com motor. Então, você tem que, o ideal, eu recomendo pegar todo o histórico do motor, recomendo tirar o motor, levar para o melhor mecânico que você conhece, seu mecânico de confiança. No caso aqui é o motor Mercedes, motor usado em caminhões, é um motor que tem a marinização, essa marinização aqui é Retipar, marinização paranaense, muito boa. Existem outras, né? Existe a BM, a Megatec, a MTU e outras marinizações. Mas o ideal é tira o motor, fala com o seu mecânico, ele vem, pega um caminhão Munk, tira o motor, examina totalmente o motor. Normalmente ele deixa o motor zero novamente. Às vezes você não precisa trocar virabrequim nem pistão, mas anel, casquilhos, dar uma brunida, mexer no cabeçote, trocador de calor, olhar a mufla, turbina, bombas e bicos, mas você tem condições de deixar o motor zero. É o melhor, você vai começar tudo novamente. Agora, o motor é fundamental, fundamental. Você também olha
os selos, se ela não tiver selo mecânico, coloque um selo mecânico, troque a gacheta, põe um selo mecânico, olha bem o sistema do leme. Recomendo trocar todos os registros do casco, se o antigo proprietário não trocou. Os registros, né, de bronze, mesmo Nibral, devem ser trocados a cada 5 anos. A Sinox dura um pouquinho mais, mas troca todos os registros. Mangueiras, recomendo trocar. A parte elétrica praticamente vai ser refeita também. Então, esses são alguns itens que a gente não escapa quando você pega um barco muito antigo. Agora, se o barco tem sido reformado constantemente, tem que avaliar se isso é necessário ou não. Se o antigo proprietário já fez isso com o motor, obviamente você não vai ter que fazer. Mas são itens que a gente tem que pôr na prancheta para fazer conta. Bom, que mais? Um barco antigo, ele naquela época, barco de quase 40 anos como esse, não tinham recursos estéticos como existem hoje. Por exemplo, o convés, esse convés aqui era de fibra. Aí nós revestimos com EVA, é um EVA da Jetdeck, excelente revestimento. Ele imita a madeira, mas cá para nós é muito mais agradável para você pisar, ele não escorrega, ele aguenta as intempéries, sol, chuva. Se cair óleo, alguma coisa, você consegue tirar também, sangue de peixe. Então é muito prático para limpeza. E ele é muito gostoso, né? Realmente é muito gostoso esse EVA. E é durável. Então isso daqui é um item que a gente acaba trocando, porque valoriza muito o barco e torna muito mais confortável o navegar, você permanecer a bordo. É claro que há 36 anos atrás nem havia GPS, então normalmente o barco já vai estar equipado com GPS. Esse barco tinha um GPS, tinha bússola, tinha outra configuração aqui no painel. Eu não gostei nada, assim, isso aqui é uma coisa um pouco pessoal. Eu melhorei totalmente a visibilidade aqui, só deixei a bússola, tirei os instrumentos aqui de cima para o piloto ter melhor visão da proa. Coloquei um GPS novo, tá? Vou mostrar aqui. Coloquei um GPS novo, no caso de 7 polegadas, poderia até pôr um pouquinho maior, mas ia sacrificar um pouco os instrumentos. Troquei todos os instrumentos, os interruptores, isso aqui é tudo novo. Mudei também a configuração aqui do painel, né, combinando com outros itens de decoração do barco. Isso aqui é uma fórmica. Então, o painel normalmente a gente refaz, e o caro aqui são os eletrônicos. O rádio VHF já estava velhinho também, pusemos um novo. Tá? Então, tudo isso aqui é novo. Se você pegar um barco usado, muito provavelmente você vai fazer o mesmo. A gente tem uma capa aqui, só para... Já fizemos até um vídeo sobre isso, né? Só para proteger da água os instrumentos eletrônicos, os instrumentos do motor. Ajuda bastante. Bom, que mais? A gente colocou um guincho para âncora aqui, tá? Essa lancha era manual, a âncora manual, agora tem um guincho. Colocamos alguns itens importantes, como os flaps. Aqui eu tenho o controle dos 2 flaps. Flap naquela época não se usava, mas o flap ajuda qualquer barco. Alguns barcos o flap é fundamental. Nesse daqui não é fundamental, mas ele ajuda a navegação. Então colocamos um par de flap. Uma chave geral para as bombas de porão, que a gente já falou sobre isso. 2 tomadas USB, que naquela época nem se pensava nisso, né? Tomada 12 volts já tinha, mas 2 USB. Essa aqui da Areotec, que é uma tomada muito legal para barco. Depois nós vamos falar, nós colocamos também uma caixa de esgoto, caixa de águas negras no vaso sanitário, e a gente vai falar depois sobre ela. Outra parte que a gente acaba mexendo é na cozinha. A cozinha a gente melhora, porque temos mais equipamentos, mais recursos hoje em dia. Então, refizemos toda essa cozinha aqui. Essa foi uma discussão em família, eu não queria granito aqui, mas meu irmão arquiteto pôs. Tudo bem, um pouquinho de peso nesse bolo, depois a gente compensou com peso Aboreste, né? Tudo bem. Mas, cozinha nova, trocamos o fogão, esse fogão até residencial, tem que tomar alguns cuidados, isso aqui vai ser substituído por aço inox para não enferrujar. Quando você põe coisa que não é de barco a bordo, algum problema vai ter. Mas está durando aí, já tem 3 anos e vamos pôr as partes que corroem, que enferrujam com aço inox e acabou. Então, essa cozinha nova é muito maior que a original. E olha que legal, ela tem
muito espaço para as panelas, pratos, talheres, ficou em outro lugar, mas é uma cozinha completa, aqui não falta nada, tem até panela de pressão. A gente ganhou mais espaço, né? A gente mexeu nisso aqui para ganhar espaço, então é um item que você muito provavelmente vai fazer também na sua lancha usada. Aqui a Boreste eu tenho essa pequena mesa chamada dinette. Essa mesa ela desce e vira até uma caminha de casal para a criança aqui. Nós não mexemos nesse layout porque a gente gosta bastante dessa parte do barco. Mesmo porque esse aqui é o melhor banco, você senta, está olhando para a proa, está vendo toda a visão da navegação e é muito confortável você ficar aqui. São duas pessoas, né? Até criança até cabem 4, mas adultos são 2. Mas a gente gosta desse cantinho aqui, deixamos o original. Aqui também as gavetas, só mudamos os talheres, né? O porta-talher, mas isso aqui é original do barco. Essas duas gavetas que são bem úteis nesse e em qualquer barco. O que a gente colocou também aqui, que é um item de conforto importante, é uma geladeira. Essa é uma geladeira residencial. É boa como a marítima? Não, a marítima dura muito mais. É que a marítima custa bem mais caro, mas a marítima dura mais. Custa 4 vezes mais que uma residencial. Então nós pusemos uma residencial. Com o tempo a gente tem que trocar por outra. Mas para colocar uma geladeira dessa, a gente teve que pôr um inversor. Aqui eu apanhei. Errei, coloquei um inversor fraco. Que achei que fosse suficiente, mas a partida do motor da geladeira é muito forte, então um inversor de 1.500 watts não dava conta, colocamos um até mais fraquinho antes, mas depois foi um de 1.500, terminamos com um de 3.000 watts para poder dar conta dessa geladeira. Então você tem que ter uma geladeira, não é que você tem que ter, é melhor do que você levar gelo a bordo, né? Só que para pôr uma geladeira dessa, depois nós vamos falar, eu tive que pôr 3 baterias de 150 ampere-hora cada uma para aguentar tocar uma geladeira. Então a parte de baterias, como eu já falei que a gente vai mexer na elétrica, a parte de baterias com certeza você vai ter que dimensionar melhor, você vai ter que acrescentar baterias. Essa lancha tem 3 baterias de 150 ampere-hora cada para serviço e uma bateria de 150 ampere-hora para a partida do motor. Ferragens. Você tem que ter algum conforto a bordo, né? Você tem que fazer algumas melhorias para melhorar o conforto a bordo. Um deles, e a segurança também, um deles foi a inclusão desses turcos aqui para levar o bote. Muito importante você ter um lugar para levar o bote, um lugar que não atrapalhe nada o barco, senão eu vou ter que pôr o bote aqui dentro ou pendurar na plataforma, né? Então esse turco aqui é muito legal para você, esse par de turcos aqui para você poder levar o bote. Muito legal que a gente fez nesse barco, eu gostei bastante. Então eu levo um bote aqui de 2,40 m, com segurança, com praticidade, é muito rápido para colocar e tirar o barco da água, o bote da água, inclusive com motor. Então a parte de ferragens é um item importante na reforma de um barco e com certeza você vai fazer bastante coisa. Além dos turcos, a gente mexeu também nos cunhos de amarração. Os cunhos de amarração são melhores dimensionados, são mais fortes, mais práticos para usar. A gente também providenciou essa mudança que com certeza você vai fazer o mesmo, porque os cunhos naquela época eram menores, eram difíceis de amarrar um cabo, de passar um cabo. Colocamos porta-varas, que é um item fácil e relativamente barato de colocar, mas é legal, né? Você poder pescar com o barco também. Então mexemos também nisso daí. Luzes de cortesia no cockpit, colocamos muitas luzes de cortesia no barco inteiro. Essas luzes de cortesia da Arieltec são excelentes. São de LED, não gastam energia nenhuma e tornam aqui o cockpit muito mais agradável e mais seguro, né? Porque elas iluminam a passagem à noite. Isso aqui é uma parte que a gente quase sempre vai mexer no barco, a iluminação. Inclusive nós colocamos também luzes subaquáticas, que hoje é muito fácil encontrar no mercado, né? Também optamos por escolher os modelos da Arieltec. Olha aqui na proa, essa proa é bem grande, né, desse barco. Olha como é que ficou legal o revestimento aqui, deu outra cara para o barco. Então aqui também a gente continuou no revestimento e também mudamos o guarda-mancebo de alumínio por aço inox, é mais forte e mais elegante. É um item de
não necessário, mas o barco ficou muito mais bonito com esse guarda-mancebo de aço inox. Conforme eu falei, uma das boas coisas dessa lancha é o arranjo da cabine. A gente não mexeu nesse arranjo. Aqui tem o beliche, né? 2 camas de solteiro. Essa cama de cima, ela abaixa, isso aqui vira um sofá. Então é muito legal esse barco. E aqui atrás de onde eu estou sentado, uma cama de casal. Então dormem 2 solteiros e um casal nessa lancha. É uma das coisas boas da Cabrasmar 295. A gente não mexeu nesse arranjo, mas colocamos madeira aqui, revestimos a proa de madeira, era um curvinho, era muito feio, colocamos madeira na proa, fizemos um armário novo aqui, que não existia esse armário é muito maior do que o original, muito mais prático, né? Ele tem várias divisões, é um armário que depois a gente vai ver em detalhes aqui, ele ficou muito melhor. E aqui em cima é um lugar para guardar as bolsas, tá? Isso aqui é importante também, ter lugar para guardar as bolsas. Depois, colocamos um tanque de esgoto aqui debaixo, nessa área que não tinha nada, um tanque de águas negras. Então, a água do sanitário vem para cá. Eu posso escolher para cá ou para fora, mas é importante ter um tanque de águas negras no barco. Quando você estiver na marina ou longe da costa, 3 milhas pelo menos da costa, você pode drenar esse tanque aqui que não tem problema nenhum. Mas estando numa praia, você tem que ter um tanque de esgoto, senão você não consegue usar o banheiro. Na verdade, mantivemos o banheiro, o mesmo layout, só trocamos o vaso sanitário, pusemos um vaso sanitário novo. A opção foi por um manual, mas aqui perfeitamente cabe um vaso sanitário elétrico. Inclusive o espaço do manual e do elétrico é exatamente o mesmo. Trocamos essas mangueiras são especiais para esgoto, elas não deixam passar cheiro, porque antigamente, né, você punha qualquer mangueira, isso aqui não, é uma mangueira feita para esgoto. Então a hidráulica a gente mexeu bastante também nesse barco. Para melhorar a ventilação natural, essa lancha ventila bem, tem uma escotilha na proa que ela ventila muito bem aqui, mas nós colocamos também essa vigia aqui, que ela cruza com a janela do banheiro, então isso aqui melhorou bastante a ventilação natural na cabine. E mudamos as luminárias, né? Todas são de LED agora, são quase todas da Arieltec, que eu for podendo trocar por Arieltec eu troco. Essa daqui é de LED. Colocamos luzes de cortesia aqui no cockpit, essa aqui na escada para iluminar a escada, né, para quem entra, importante, e aqui também ao lado do beliche, da parte inferior do beliche. Então o barco ficou bem agradável também à noite. Como eu falei, hidráulica e elétrica a gente faz praticamente tudo novamente. O que nós fizemos aqui foi aumentar a capacidade das bombas de porão. Trocamos 2 bombas, né, nesse caso, essa já tinha várias bombas de porão, mas colocamos aqui 2 bombas de porão eletrônicas da Arieltec, tá? Estamos com água aqui, só para mostrar como é que elas funcionam. A gente já vai ligar para ver. Mas essas bombas, elas têm um automático eletrônico, então é muito melhor, não tem nada para quebrar essas bombas aqui da Arieltec. E agora, desliguei as bombas, tá? Elas daqui a pouquinho vão funcionar, elas funcionam automaticamente. Então é um dispositivo bem melhor, né? E você vai ter que mexer na hidráulica. A gente pode ver que essa mangueira aqui de borracha também é nova, válvula de não retorno é nova. Então isso daqui a gente faz. A gente vai ter que acabar mexendo em toda a parte hidráulica do barco. Nesse barco nós colocamos 6 bombas, 2 aqui na proa, 2 a meia nau e 2 na popa. Depois de tudo isso, a pergunta é: quanto custa você reformar um barco usado? Bem, tem o tal do FR, fator de reforma. Se você comprar o barco do seu melhor amigo, pode apostar que você vai gastar 20% nele. Por quê? Porque tem coisas que quem está no barco não vê. Quando a gente compra um barco, a gente quer mudar algumas coisas. Só que 20% num barco usado é muito pouco. Num barco usado, você vai gastar 100% para mais. Esse barco aqui chegou a 130% do custo dele reformado.
Vale a pena? Depende. Se você gosta de barco, for ficar com o barco pelo menos 5 anos, vale muito a pena. Porque o barco vai ficar mais seguro, mais prático, mais bonito, vai ficar melhor em tudo. Mas não é para ganhar dinheiro. Comprar um barco muito velho, não sei se você compre muito barato, e é difícil, né? Mas senão não vale a pena. O que você vai gastar nele, ele vai ficar mais caro, mas vai ficar um barco tão bom quanto um barco novo. E um barco, se te agradar o layout, o arranjo dele, você vai ter uma excelente lancha ou um excelente veleiro. O que eu falei aqui vale para veleiro também, só que veleiro você tem o enxoval das velas, a mastreação, a armação inteira, o estaiamento. Nós já falamos de veleiro usado aqui, né? Mas específico é de uma reforma. Então, vale a pena? Eu acho que sim. Gastamos bastante, não só em valores, mas também em tempo. Você tem que ter paciência para reformar um barco usado. Talvez os itens principais você já resolve logo, tipo a pintura e motor elétrica e hidráulica, mas os outros itens assim de decoração, revestimento vão acontecendo aos poucos. Mas vale muito a pena, mesmo que você gaste mais que o dobro, 150% no barco, eu ainda acho que vale muito a pena. Fica fora de preço, mas para usar pelo menos por 5 anos, divide essa diferença do preço, do custo para o preço real de mercado, divide por 5, aí você vê quanto você pagou por ano para ter uma lancha tradicional e tão nova quanto uma lancha que acabou de sair do estaleiro. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.